O maior volume de informações da TV Sergipana está no ar e você vai conferir a partir de agora comigo quais os principais destaques do programa de hoje. Roda! O Cidade Alerta está no ar e você vai ver. Centro de Operações Policiais Especiais explica a ação em que houve troca de tiros em Japaratuba e 7 bandidos morreram. Houve o confronto com a polícia, pois os indivíduos estavam altamente armados. A adolescente relata na polícia como abandonou o bebê na lata do lixo no hospital de Estância. O bebê chegou a cair no vaso e você ficou assustada. Foi. Comerciante foi assassinado com vários tiros na manhã de hoje no bairro Cidade Nova. Cidade Alerta Sergipe, o maior conteúdo de informação da televisão sergipana está começando. Olá, boa noite, minha gente. A gente começa o programa de hoje com o assunto que está repercutindo desde ontem. A Secretaria da Segurança Pública realizou hoje pela manhã uma coletiva para detalhar os assaltantes que morreram em confronto com policiais do Complexo de Operações Policiais Especiais, o COP, na tarde de ontem. De acordo com a polícia, uma das ações foi numa agência bancária em Itabaianinha no mês passado. Eles iriam praticar outro assalto ontem em Japaratuba. Uma mulher também foi presa nesta operação. Aliás, uma mulher foi presa, porque os demais morreram. Detona a matéria na tela. Foi uma operação de grande risco. A Polícia Civil de Sergipe encontrou os autores do assalto ao banco no município de Itabaianinha no dia 7 de agosto. 8 pessoas morreram em confronto com a polícia e uma mulher foi presa. Quem vai detalhar melhor para a gente, aqui do meu lado, está a delegada Maíra Moinho. Delegada, como é que foi que aconteceu, como é que deu início às investigações? A partir da divulgação das imagens do assalto em Itabaianinha na imprensa televisiva, nós começamos a receber o apoio da população com o disque denúncia. E uma dessas informações nos levou a Pedro Santana dos Santos. Ele foi o autor de um crime idêntico na cidade de Itabaianinha em 2016. A mesma agência foi assaltada por ele, articulado com outros 4 indivíduos. Avaliando o nível de relacionamento dele e com os levantamentos das equipes do COP, foi possível identificar parte da quadrilha, especialmente uma mulher que teria agido com eles também na agência desse assalto agora, do dia 7 de agosto. A partir do envolvimento dessa mulher, a gente passou a pesquisar e com alguns reconhecimentos vimos que essa quadrilha também estava fazendo assaltos a taxistas, tanto na capital quanto no interior do estado. E aí foram representados os mandados de prisão em decorrência do assalto em Itabaianinha, no começo de agosto. E no momento do cumprimento das prisões, houve o confronto com a polícia, pois os indivíduos estavam altamente armados. A gente viu que eles fizeram assaltos com revólveres na agência em 2016 e em 2018. 3 ou 4 indivíduos armados de revólveres. Vislumbrávamos, a partir da informação que nós tivemos, de que eles estavam homiziados na cidade de Japaratuba desde o sábado, para levantamento das agências bancárias, que esse seria novamente o objetivo do grupo. Mas após a deflagração da operação, Tainá diz que o objetivo do grupo não era a agência bancária, mas sim o carro forte. Então você vê que o indivíduo, mesmo já tendo sido preso por este crime, ele voltou a cometer o crime em agosto e agora progrediu para um crime mais grave, que é o ataque a carro forte. Por isso que eles estavam com esse poderio de fogo. E falando na questão de uma operação de risco, foram 2 confrontos, só que um já começou na segunda-feira, né? Isso, a operação ela foi deflagrada na segunda-feira, quando um indivíduo estava levando um veículo roubado, que seria usado na terça-feira após o assalto para fuga, para propiciar a fuga dos indivíduos, já que eles estavam num grande número. Com Tainá somavam 9 pessoas. Então, esse indivíduo ele foi capturado entre o caminho de Aracaju para a cidade de Japaratuba. Certamente não estava disposto a entregar aos amigos, por isso entrou em confronto com as equipes já na segunda-feira.
Tivemos um trabalho extra para poder conseguir identificar a casa, já que nosso objetivo seria que esse indivíduo nos levasse até a casa, mas as equipes permaneceram na cidade de Aparatuba desde a segunda-feira e perceberam a movimentação na praça de indivíduos que estavam fazendo o levantamento. Até então, nós imaginávamos que para o assalto a alguma das duas agências do centro da cidade. E, para nossa surpresa, quando Tainá prestou o depoimento, ela informou que o objetivo do grupo era um crime muito mais grave, que poderia acabar numa tragédia, que seria o assalto ao carro forte que abasteceria as agências. Era um grupo, então, extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Pedro, como eu disse, já é terceiro crime contra instituições financeiras. Wesley tem passagem por assalto em transporte coletivo, um crime grave que merece atenção, que lesa o cidadão que está voltando para casa do trabalho. Tem tráfico de drogas e, como você pode ver, certamente com esse poder de fogo, eles eram contumazes na prática de outros crimes, além dos assaltos a taxistas. A gente pede, inclusive, que profissionais dessa área observem as fotografias dos indivíduos que estão sendo divulgados na imprensa e que, caso haja algum reconhecimento, procure o COP para que a gente possa elucidar outras situações. Existe a suspeita de ter mais gente envolvida nesse grupo? A princípio, não. A princípio, a investigação está concluída. Obviamente que nós não descartamos essa possibilidade. Nos próximos 10 dias é que teremos a certeza de que se existe ou não algum indivíduo, pois agora, com a oitiva de algumas testemunhas familiares dos indivíduos, é que a gente pode concluir essa situação. Delegada, muito obrigado por suas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bruno. Mas a delegada Mayra Moils também falou sobre a ação do grupo na agência bancária de Itabaianinha. Acompanhe. As imagens do crime de Itabaianinha em agosto são chocantes. Eles pisam na cabeça, eles massacram a cabeça de uma vítima sem qualquer motivo, por pura maldade. A vítima começa a sangrar dentro da agência. O caso do assalto a taxista também houve grande gravidade em toda a execução do crime, que durou algumas horas, e mostram que eram indivíduos audaciosos e perigosos. Pedro tem um histórico, ele foi solto em maio deste ano, cometeu o assalto em agosto na agência bancária em Itabaianinha, que já havia assaltado em 2016, e agora, em setembro, início de setembro, um mês depois, já estava planejando um assalto a carro forte. Isso quer dizer, são elementos frios, calculistas, sanguinários, são perdidos, demonstraram aí desde o primeiro momento, quando do assalto à agência bancária em Itabaianinha, quando atiraram sem necessidade, vocês viram, na cabeça de um cidadão que estava lá no interior do estabelecimento bancário. Olha, atenção Itaporanga, daqui a pouco eu quero falar com a comunidade de Itaporanga, num todo, do Sapé, do Chã, Nova Descoberta, daqui a pouco, me aguarde. Agora vamos falar sobre a prisão dos envolvidos na morte de um comerciante no bairro Farolândia, aqui em Aracaju, em junho deste ano. Repórter Marcos Couto trouxe ontem informações sobre o caso ao vivo, com exclusividade sobre a prisão de 2 indivíduos. Hoje cedo, durante a coletiva, a delegada Catarina Rezende trouxe detalhes e falou sobre as investigações. Coloca na tela. Olá, isso mesmo. O crime contra o comerciante Charlie Amaral aconteceu no dia 27 de junho e ontem 5 pessoas foram presas. A gente vai conversar agora com a delegada Karine Rezende, responsável aí pelas investigações, para saber aí a participação de cada um. Porque no vídeo que foi divulgado, a gente viu 2 homens, né? Um que inclusive entra em luta corporal com a vítima, o outro que efetua o disparo. Então, como é que foi a investigação? Como é que a polícia chegou nessas 5 pessoas? Então, os autores do latrocínio foram Rafael Barbosa e o Luiz Fabrício, que é o Luizinho. No curso das investigações, nós apresentamos buscas domiciliares, né, e ontem, que foram cumpridas e culminaram na prisão em flagrante da Cidicleia e do Rafael Nunes. E o celular da vítima, por ter sido encontrado em poder da Juliane, ela foi também autuada em flagrante pela receptação. O Rafael Barbosa e o Luiz Fabrício é quem aparecem naquele vídeo que foi divulgado anteriormente. Eles são, então, os responsáveis pelo latrocínio. Isso, o Rafael Barbosa, ele vem como garupa da moto, aí entra no estabelecimento, anuncia o assalto e sai correndo. Quando é perseguido pela vítima, né? E aí entra em luta corporal, consegue se desvencilhar, aí a vítima já
entra em embate corporal com o Luizinho, que está pilotando a moto. É quando o Rafael vem assegurar a fuga deles, daquele local, acaba desferindo 3 disparos no comerciante. Essas outras 3 pessoas presas, né? Tem outro Rafael, Juliane, Sidclei. Qual é a história de cada um? Na verdade, eles são parentes dos autores do crime. A Sidcléia, é irmã do Rafael Barbosa, e o Rafael Nunes, ele é irmão da Juliane, né? Então, são cunhados dos autores do crime. E aí entram por quê? Porque foram encontrados, né, na posse de armas e drogas, são traficantes de uma localidade conhecida aqui no Ponto Novo, e em relação a Juliane, em razão de ter sido encontrado com celular. A Juliane estava, então, com o celular da vítima, é isso que a gente tem a foto também. Isso. Essa foi a parte que coube ao parceiro dela, ao Luizinho. O Rafael ficou com o dinheiro roubado e o Luizinho com o celular, que presenteou a companheira com o objeto. A polícia apreendeu ainda uma arma, uma .40 e munição de outra arma. Essa arma não foi utilizada no crime? Então, a .40 não. A arma utilizada no crime foi uma 380 e nós apreendemos um carregador e munições de 380. Também foram apreendidos alguns capacetes? Sim, o capacete utilizado no crime, outros que podem ser, porque são contumazes, a gente está tratando de pessoas que são contumazes na prática de crimes contra o patrimônio. Dessa modalidade, então, apreendemos esses objetos, porque é possível que sejam reconhecidos por outras vítimas, dando ensejo à instauração de outros procedimentos. Muito obrigada pelas informações e participação, parabéns pelo trabalho da polícia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. Eu estava conversando com o Gilvan Fontes, que entra no ar daqui a pouco com o Jornal do Estado. Tem uma matéria que a mulher foi operar o útero. Sabe o que operaram? Ele vai te contar no Jornal do Estado daqui a pouco. Você vai saber. Olha, policiais civis plantonistas, sob o comando do delegado Dr. Fábio Alain, prenderam um jovem de 19 anos, identificado como Valdir Batista dos Santos, e apreenderam a motocicleta CG 160 cor branca. Policiais faziam rondas ostensivas quando perceberam 2 jovens em atitude suspeita. Na Avenida 7 de Junho, fica no centro de Tobias Barreto. No momento da abordagem, o condutor empreendeu fuga pelas ruas da cidade, mas acabou sendo interceptado pelos policiais do Trevo, que dá acesso à cidade de Itabaianinha. Na delegacia, os policiais checaram a situação do veículo e descobriram que a numeração do motor e do chassi estavam apagados. Bronca, hein? A moto, segundo o motorista, identificado como Valdir, tinha sido comprada em uma feira na cidade de Itabaiana pelo valor de R$3.000. A moto foi encaminhada para a perícia para localizar o verdadeiro dono. Um dos jovens acabou sendo liberado. Valdir Batista continua preso e responderá por adulteração e receptação de veículo. Olha, há uns dias eu fiz o convite para que comandantes de todos os batalhões aceitassem o nosso convite para participar do Cidade Alerta Sergipe e conversar com a população sobre as ações que estão sendo realizadas em todo o estado. E felizmente eles estão vindo. Hoje eu recebo o comandante Marco Carvalho, responsável pelo policiamento de São Cristóvão e Itaporanga. Marco Carvalho, boa noite e boa sorte. Você foi deslocado para uma área muito crítica. Como é que tem sido o seu trabalho em Itaporanga e São Cristóvão? Eu tenho dito que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Eu fechei um pouco mais de 3 meses na primeira CIPM, a Companhia Independente, que cuida de São Cristóvão e Itaporanga, e temos números bons a comemorar. Nesse último trimestre, nós tivemos aí um decréscimo na criminalidade berrante. Eu tive uma segunda semana de julho terrível, com aquele triplo homicídio, com corpos carbonizados, com um tiroteio em que 2 pessoas, infelizmente, vieram a óbito, mas felizmente conseguimos aí controlar, conseguimos colocar as viaturas na rua, conseguimos colocar o nosso efetivo desdobrado no terreno e, como disse, estamos aí com bons números para comemorar com a população de São Cristóvão e Itaporanga, Douglas. São Cristóvão e Itaporanga, locais com muitas saídas.
Itaporanga, então, não é? E como tem sido o policiamento ostensivo nessa área? É difícil de lidar, porque nós lidamos aí com 1.200 e alguma coisa quilômetros quadrados. É uma área muito extensa, realmente, com quase 70 povoados, se nós contarmos as duas cidades. E, enfim, o que nós fizemos para conseguir melhorar esse policiamento foi otimizar recursos. Infelizmente, cada vez que aumenta o combustível, a gente diminui um palmo do nosso policiamento, porque, obviamente, nós temos uma cota única para trabalhar. Então, diminuíram metros. Diminuíram metros, Mas, mesmo assim, pesquisando malhas criminais, pesquisando aonde o crime está acontecendo, nós priorizamos hoje, se fala muito em prevenção, mas com pouco efetivo e uma área muito extensa, a gente prioriza uma pronta resposta que realmente chegue à população, que o indivíduo ligue e a gente chegue. E isso tem acontecido e aí, felizmente, tem caído. Para você ter uma ideia, Douglas, em 2017, junho, julho e agosto, infelizmente, 36 vidas foram perdidas nessa região. Junho, julho e agosto. Nesse ano de 2018, eu não digo comemorar, foram 20 vidas perdidas e não 36 como no ano anterior, mas a gente percebe aí que esse trabalho tem dado frutos e a gente tem, em parceria com a comunidade, me permita só um tostãozinho do seu espaço para dizer, cidadão, ajude a Polícia Militar, ligue, eventualmente, Douglas, o pessoal não quer ir para a delegacia quando é furtado um celular, alguma coisa assim, mas se não quiser ir para a delegacia, se acha que não é necessário, dá uma ligadinha para o CIOSP, liga o 190 e diz, olha, roubaram o meu celular. Porque aí a gente sabe que foi roubado um celular ali e a gente consegue alocar recursos para poder estar junto com a comunidade. Né? E sempre lembrando, aquelas comunidades de São Cristóvão e Itaporanga que quiserem que a gente chegue lá, que a gente converse com... acontece muito com o pessoal de Conselho de Segurança, que quer conversar com a gente está sempre disponível. Tenho visitado muitas comunidades por aí, a gente tem tido boas surpresas, o povo trabalhando junto conosco e isso está dando bons frutos, felizmente, Douglas. Aliás, gente, o Marco Carvalho é um dos melhores gerenciadores, o principal gerenciador de crise da Polícia Militar do Estado de Sergipe. E ele é um cara preparado para conversar. É só chamar que ele vai. Mas me conta aqui, aquela região do Rosa Elze, Eduardo Gomes, Barreiros, Recanto dos Pássaros, enfim, aquilo ali tudo é seu? É de 130 mil moradores e que eu tenho essa responsabilidade tamanha, 130 mil de toda a região e ali nós temos muitos problemas, mas felizmente a gente está acertando. Temos 2 PACs lá, 2 postos de atendimento ao cidadão, baseados Eduardo Gomes e Rosa Elze, e temos inclusive atendendo área que não é nossa, por assim dizer, em termos de territorialidade de polícias. Como, por exemplo, Universidade Federal de Sergipe, como, por exemplo, o IFES de São Cristóvão, a gente tem ali percebido que tem um pessoal que estava rondando, você deve lembrar bem, há cerca de 3 meses atrás tiveram algumas invasões, algumas coisas assim. Então, assim, o que a gente tem feito é isso, é estar próximo da população. Há cerca de 15 dias atrás eu estive lá no Barreiro, inclusive fiquei muito feliz, me lembro ainda dos tempos lá da Ação Solidária Santo Antônio, do Barrinhos, lá, passei por lá na época de tenente e tive o prazer de voltar e conversar com a comunidade, enfim, é isso que a gente está fazendo e a gente espera sempre estar trazendo esses bons resultados. Douglas. Agora vamos para Itaporanga, eu estou preocupado aqui com a nova descoberta, porque na nova descoberta teve um crime que chamou a atenção da comunidade sergipana. Onde elementos chegaram lá, mataram o filho, arrancaram a cabeça. Correram para a casa do pai, mataram o pai, arrancaram a cabeça. Ali tornou-se, por alguns dias, um local muito perigoso. Mas a polícia já deu a resposta. Várias vezes, na verdade, não foi só esse caso. De uns tempos para cá, nesses meses que eu estou falando que estou ali, eu vi, por exemplo, uma invasão à fábrica de papel ali, que conseguimos rechaçar a tempo, chegamos, impedimos ali que o pessoal ficasse como refém, fugindo pelo mato, enfim. Mas o pior foi evitado. Assalto, por exemplo, a supermercado dentro de Itaporanga, a gente conseguiu pegar os assaltantes coisa de 1h30 depois, no máximo. Depois do assalto cometido. Então, assim, falando do povoado Nova Descoberta, aquela região toda ali é uma região com
muitas brenhas, muitos locais para se entrar, mas a gente está aí, como eu disse, a gente está indo até a comunidade e o pessoal, isso é bom dizer que isso está acontecendo, o pessoal tem indicado, olha, ali tem aquele indivíduo que é traficante, ali tem aquele cara que comete roubo na região. Isso está ajudando bastante, Douglas. E são locais cheios de rota de fuga. Por exemplo, São Cristóvão. São Cristóvão, o pessoal apronta lá, entra sai no pelo Santa Maria. Pelo Santa Maria, ou então pelo Santa Lúcia, pelas Santas. Exato. Aí nós temos agora Itaporanga, que você pode pegar aquela estrada do Sapé, sai Lagarto na Brasília, Ginipapo. Itaporanga tem uma peculiaridade, a gente às vezes não percebe isso. Itaporanga, da sede dela, 24 quilômetros para um lado fica a Praia da Caueira e para o outro lado fica um povoado Ipanema, que vai fazer limite com Areia Branca. Então, assim, é uma extensão muito grande. Como eu disse, são 1.200 e alguma coisa quilômetros quadrados dessas duas regiões. Que bom que a gente tem conseguido dar esse resultado. É um trabalho hercúleo, a gente acorda pensando nisso, a gente dorme imaginando o que fazer para melhorar esse policiamento, mas é tão bom quando a gente tem esse resultado. Você não tem noção, parece um filho que nasce quando você tem um trabalho desse, quando você consegue trazer esses resultados para a comunidade e você percebe que é uma coisa contínua e não num hiato de tempo. Como eu disse, a segunda semana de julho me deixou de cabelo em pé com 7 homicídios numa semana. Eu imagino que você foi terrível. Imagina para a gente por que eu estou fazendo de errado aqui. Mas nós percebemos que não estávamos errando, que foi um pico, vamos dizer assim, de criminalidade. E é importante dizer também que a criminalidade em Sergipe, ela tem nome e tem CPF. Aqueles que cometem homicídio em Sergipe, eles cometem de novo e de novo e de novo. Então a gente percebe que alguns indivíduos que moram em determinadas regiões, eles, enquanto estão presos, o crime diminui bastante. Quando eles saem, aí vão atrás dos desafetos, vão procurar acertar suas contas com quem quer que seja, e aí a gente tem esses picos de criminalidade. Que bom aí que estamos dando boas respostas, a Polícia Civil também tem trabalhado bastante, tem elucidado casos com rapidez. Muito atuante lá, então. Bastante mesmo, enfim. Nós temos aí todo um pool de instituições de segurança trabalhando pelo cidadão. Inclusive, eu conversando com o secretário da Segurança Pública, doutor João Aloy, ele me disse, olha, Douglas, estou preocupado com a mancha criminal de São Cristóvão. E como ele está crescendo muito, mas já começou a diminuir, né? Nos últimos 4 meses, eu acredito que o secretário de Segurança e mais alguns, aí tem uma reunião semanal, o pessoal chama de GGO, que é o grupo de gestão que vai o secretário de Segurança, comandante-geral, os grandes comandos de polícia, das polícias, de perícias, etc. e tal. E quando tem problema, é esse pessoal que desloca efetivo, que arruma soluções. Eu fico imaginando em algumas dessas reuniões o quanto teve. Mas que bom que, secretário, menos cabelos brancos em São Cristóvão e Itaporanga. Que bom que isso está acontecendo. Mas ele está lhe tratando bem? Eu sou muito bem tratado por ele há muito tempo. Eu não posso reclamar. Não pode reclamar? Não tem posso. Viatura, tem combustível? Temos conseguido dirimir isso. Nós tínhamos um probleminha com viatura. Eu tive um dia terrível sem ter nenhuma viatura em São Cristóvão, mas aí acertando com comando, com jeitinho, conversando com as pessoas, é problema de gestão. Quando a gente conseguiu equacionar isso e resolveu. Temos aí São Cristóvão, Itaporanga com equipes táticas de força tática. Eventualmente eu trago aí, a gente pede socorro aos companheiros. Aí eu peço socorro lá ao Coronel George da RP, peço socorro, agora não é mais o Major Franca, o Jorge Cirilo, lá no choque para nos ajudar eventualmente. E aí a gente vai levando. Você é muito bem relacionado. A gente tenta, Douglas, é a bondade sua. Tá bom, então, muito obrigado, Major. Você veio aqui ao programa. Sempre uma satisfação. Para falar sobre uma área muito crítica, muito preocupante. Inclusive, o que eu falei aqui, o secretário de Segurança falou para mim. Estou preocupado com São Cristóvão porque a mancha criminal tem crescido. Mas sou um oficial com fibra, com sangue no olho, uma delegada que trabalha e é assim que se faz polícia. Parabéns.
Eu agradeço em nome de todos os que trabalham lá. A gente tem um efetivo que trabalha muito, que sua camisa bastante, profissionais abnegados que não se incomodam. A gente vê eventualmente o nosso soldado sair do serviço cheio de lama, cheio de poeira, e a gente olha e fica feliz com isso, porque sabe que aquele homem está trabalhando com afinco, com valor. Esses é que merecem esse elogio. Muito obrigado. Tá bom então, mestre. Um abraço. Hoje é quarta-feira, acho que o Flamengo joga, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, o Major Marcos. Eu vou ao intervalo comercial, volto daqui a pouco, espera aí.